seja muito bem-vindo ao Preveste da UEA. Eu sou a professora Lana Lima, sou uma mulher de 32 anos, de cor parda, cabelos pretos e estatura mediana. Estou trajando uma calça bege e uma blusa preta. A nossa sala de aula é um ambiente de televisão e usarei uma tela interativa para as anotações. Para a aula de hoje, eu separei o assunto figuras de linguagem, que é um assunto que cai bastante na prova da UEA. Com certeza está aí entre os assuntos mais cobrados, junto da crase e da concordância verbal e nominal. A figura de linguagem é um assunto bastante recorrente. Mas antes de nós partirmos para nossas questões, vamos observar aqui alguns conceitos do que é figura de linguagem, o que são as figuras de linguagem. Olha a definição que eu trouxe para vocês. Figuras de linguagem são recursos expressivos que se afastam do sentido literal das palavras. São usadas para tornar a comunicação mais expressiva, bonita e memorável. Queridos, as figuras de linguagem, elas nada mais são do que aquelas palavras que são usadas fora do seu sentido usual para embelezar a linguagem, para tornar ela mais expressiva, mais subjetiva e, obviamente, que quando a gente fala de figura de linguagem, a gente precisa diferenciar o que é denotação do que é conotação. A denotação é o sentido literal da palavra. Conotação é o sentido figurado, justamente o campo onde atuam as figuras de linguagem. E aí eu separei as figuras de linguagem em 3 grupos para facilitar a nossa memorização aqui. As figuras de linguagem ou de pensamento, que trabalham com o significado da palavra em si, estão inseridas aí, por exemplo, a metáfora, a própria comparação. Vocês sabem que a metáfora é um tipo de comparação, só que uma comparação implícita. Nós vamos ter a hipérbole, a antítese, o paradoxo, ou seja, elas brincam com o sentido das palavras. Já as figuras de sintaxe ou de construção, elas brincam com a posição das palavras dentro de um texto. E as figuras de som, como o próprio nome já diz, elas trabalham com a questão sonora da linguagem, certo? Vamos tentar aplicar isso dentro das nossas questões. Então vamos à nossa primeira questão, que diz o seguinte. Leia o soneto de Manuel Maria Barbosa do Bocage para responder a questão. Nos campos, o vilão sem sustos passa, inquieto na corte o nobre mora. O que é ser infeliz? Aquele ignora. Este encontra nas pompas a desgraça. Aquele canta e ri. Não se embaraça com essas coisas vãs que o mundo adora. Este, ó cega ambição, 1000 vezes chora porque não acha bem que o satisfaça. Aquele dorme em paz no chão deitado, este no herbúneo leito precioso, nutre, exaspera, velador cuidado. Triste, sai do palácio majestoso, se há de ser cortesão, mas desgraçado, antes ser camponês e venturoso. Poemas aí do nosso grande Bocage, poeta Árcade. Olha o que diz o enunciado da questão. O eu lírico lança mão do recurso retórico conhecido como hipérbole nos seguintes versos. E é claro que você vai lembrar o que é a hipérbole, né? A hipérbole é aquele exagero, é uma figura de linguagem que nada mais é do que um exagero. Por exemplo, quando você diz, nossa, eu te liguei 1 milhão de vezes, você está cometendo uma figura de linguagem que é a hipérbole, né? Esse exagero que foge do campo do real, né? Estou te esperando aqui há um século também é um caso de hipérbole. Vamos analisar as alternativas e ver onde que isso acontece. Nos campos, o vilão sem sustos passa, não tem nenhuma hipérbole, nenhum exagero. Triste, sai do palácio majestoso. Também não há uma intensificação, um exagero proposital, né? Inquieto na corte o nobre mora, também não há. Agora, olha a letra D. Este, ó cega ambição, 1000 vezes, olha a expressão aqui, 1000 vezes chora. Aqui a gente vai ter um exagero. Não é possível alguém chorar 1000 vezes, eu acredito, né? Tá fora do campo da possibilidade. Então, letra D de dado, é aí que tem a nossa hipérbole. Vamos ler a letra E, só para a gente não ficar com dúvida? Antes ser camponês e venturoso. Na verdade, aqui só há uma consideração, não há um exagero em nenhuma das expressões que está sendo usada dentro do texto, ok? Vamos agora para a nossa segunda questão. Vamos ver o que ela diz aí pra gente. Mais um poema. Leia o soneto do poeta Manuel Maria Barbosa do Bocage, o mesmo poeta que nós estávamos lendo, tá? Olha, Marília, as flautas dos pastores, que bem que soam, como estão cadentes. Olha o Tejo a sorrir-se. Eu vou fazer até uma observação aqui, pessoal. Olha, Tejo é o nome de um rio, tá? Olha, não sentes os zéfiros a brincar por entre as flores? Vê como ali beijando-se os amores incitam nossos ósculos ardentes. Ei-las de planta em plantas inocentes as vagas borboletas de 1000 cores. Naquele arbusto o roxinol suspira, ora nas folhas a abelhinha para, ora nos ares sussurrando gira.
Que alegre campo, que manhã tão clara. Mas há tudo que vês, se eu não te vira, mais tristeza que a noite me causar. Olha aí, por mais que a paisagem seja linda, se ela não estiver presente, não tem felicidade para o eu lírico, né? Então vamos lá. Ao longo do soneto, o eu lírico recorre reiteradamente ao seguinte recurso retórico. Queridos, vocês observaram que eu grifei a palavra Tejo, que é o nome de um rio. Vamos voltar aqui no texto para ver como é que ela está configurada? Olha o Tejo a sorrir-te. Pessoal, é possível um rio te sorrir? Então, não, né? É uma figura de linguagem. É claro que isso está fora do sentido denotativo. O nome dessa figura de linguagem, que nós atribuímos características humanas aos seres inanimados, se chama personificação ou prosopopeia. É quando um ser que não tem aquelas características acaba pegando uma característica humana. Quando você diz, por exemplo, nossa, o tempo voou, você está usando a prosopopeia, que é essa personificação, empréstimo de características. Então, a única alternativa que tem essa figura de linguagem é a letra D de dado, portanto, personificação. Vamos relembrar aqui, a metalinguagem é o texto falando sobre o próprio texto. Sabe o Machado de Assis, quando escreve os seus textos, as suas crônicas, os seus romances, e ele fazia considerações sobre o próprio ato da escrita? O nome disso é metalinguagem. Por exemplo, um poema falando sobre o próprio ato de escrever poema, a gente tem aí uma metalinguagem. A ironia é quando se diz o contrário daquilo que se quer dizer, mas ela tem sempre um viés ácido, satírico, uma crítica geralmente vem vinculada à ironia. O pleonasmo é a redundância, só que dentro do contexto poético, né? Não é fora do contexto poético. Por exemplo, subir para cima, descer para baixo, isso aí é erro, né? Mas dentro do contexto poético, o pleonasmo ele se torna poético, ou um pleonasmo enfático, tá? A personificação é a atribuição de características humanas a seres inanimados, e a antítese é muito parecida com o paradoxo, é uma oposição de ideias. E aí, Léo, tem alguma pergunta sobre esse assunto? Manda sua dúvida aí pra gente. Professora, você pode explicar a diferença entre a antítese e o paradoxo? Então, Léo, a confusão entre a antítese e o paradoxo é muito comum, porque são duas figuras de linguagem muito parecidas. Tanto a antítese quanto o paradoxo, elas são oposição de ideias, né? A diferença é que a antítese é uma oposição possível, enquanto que o paradoxo é uma oposição impossível. É como se essas oposições se anulassem. Vou dar um exemplo para você, Léo. Quando a gente diz assim, Léo é alto, Gui é baixo. É possível um ser alto e o outro ser baixo? É claro que é possível. Eu tenho uma oposição que é possível, portanto é uma antítese. Agora, se eu disser que o Léo é um alto baixo, não tem como você ser alto e baixo ao mesmo tempo, né? Nesse caso, a gente vai ter um paradoxo. E aí a gente vai lembrar quem é o rei do paradoxo, né? O nosso grande Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. Como é que é uma ferida que dói e eu não estou sentindo? É um paradoxo, é uma oposição impossível, certo? Então vamos agora para a nossa próxima questão. Questão de número 3 da Unifesp diz assim. Leia o poema de Leonor de Almeida Portugal Lorena e Lecanstre. Caramba, olha o nome dela, né? Também conhecida como Marquesa de Alorna, para responder a questão. Retratar a tristeza em vão procura. Quem na vida um só pesar não sente, porque sempre vestígios de contente hão de aparecer por baixo da pintura. Porém eu, infeliz, que a desventura o mínimo prazer me não consente, em dizendo o que sinto, a mim somente parece que compete esta figura. Sinto o bárbaro efeito das mudanças, dos prazeres o mais cruel pesar. Sinto do que perdi tristes lembranças, condenam-me a chorar e a não chorar. Sinto a perda total das esperanças e sinto-me morrer sem acabar. Nossa, que forte! Sinto-me morrer sem acabar. Olha o que diz o enunciado. O eu lírico recorre a um enunciado paradoxal. A gente acabou de ver o que é um paradoxo, né? Uma oposição impossível de acontecer. As oposições, elas meio que se anulam, né? Olhemos a alternativa A. Sinto o bárbaro efeito das mudanças. Bem, não tem nenhuma antítese, não tem nenhum paradoxo, não há uma ideia de oposição na letra A, né? Dos prazeres, o mais cruel pesar. Aqui tá estranho, né, gente? Dos prazeres, o mais cruel pesar. Prazer é uma coisa associada a uma questão positiva, algo que é bom. Mas o mais cruel, pesar é uma situação triste, uma situação horrível, né? Então, como é que pode ter prazer
e pesar ao mesmo tempo? Nesse caso, nós temos uma oposição que é impossível, a nossa resposta é a letra B. Vamos ler as outras? O mínimo prazer me não consente, não há nenhum tipo de antítese, nenhum tipo de oposição ou paradoxo. Quem na vida um só pesar não sente, também não há nenhum tipo de oposição. Sinto do que perdi tristes lembranças. É só uma constatação, né, de tudo que ela viveu, não há uma antítese, nenhum paradoxo nessa alternativa, certo? Vamos agora para a nossa próxima questão de número 4. Olha o que ela diz aí. Leia o poema Vaso Chinês, de Alberto de Oliveira, para responder a questão. Nossa, é um poema parnasiano, né? Muito técnico, muito cheio de palavras rebuscadas. Tomara que eu não erre a leitura. Vamos lá. Vaso chinês. Estranho mimo aquele vaso. Viu, casualmente, uma vez de um perfumado contador sobre o mármore luzidio, entre um leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês enamorado, nele pusera o coração doentio em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Mas, talvez por contraste à desventura, quem o sabe, de um velho mandarim também lá estava a singular figura. Que arte em pintá-la! A gente, acaso vendo-a, sentia um não sei o quê com aquele chin de olhos cortados à feição de amêndoa. Nossa, palavras muito difíceis, inclusive tem aqui umas observações sobre as palavras. Uma curiosidade é que esse poema, apesar dessas palavras rebuscadas, difíceis, ele está falando sobre um chinês que está fazendo um vaso, né? É muito simples a temática dos poemas parnasianos, né? Mas vamos aqui ao nosso enunciado da questão. A sinestesia é a figura de linguagem na qual duas ou mais sensações associadas a diferentes órgãos do sentido se mesclam numa mesma expressão. Ocorre sinestesia? Bem, pessoal, a questão ela já deu uma boa revisão do que é a sinestesia, né? Nestesia significa sentir. Sinestesia, si é mistura. Então, sinestesia seria mistura de sentidos, né? Nós temos 5 sentidos, né? Audição, olfato, paladar, tato, por aí vai, visão, né? Quando o poema ele apresenta essa mistura de sentidos, a gente chama isso de sinestesia. Por exemplo, sabe quando você manda um áudio para o seu amigo, você fala assim, amigo, vê esse áudio, né? Você está usando uma sinestesia. A sinestesia. Na verdade, você não vai ver o áudio, você vai ouvir o áudio, né? Nossa, que perfume gostoso. A gente não está provando o gosto do perfume. Então, aí também há uma sinestesia, que é a mistura de sentidos. Vamos observar em qual alternativa isso acontece. Fino artista chinês enamorado, nele pusera o coração doentio. Na letra A não tem sequer menção a essa questão dos sentidos, né? Visão, audição, paladar, não conseguimos encontrar isso, não é a nossa resposta. A letra B diz assim, em rubras flores de um sutil lavrado na tinta ardente de um calor sombrio. Opa, aqui eu identifico a figura de linguagem sinestesia. Queridos, olha só, tinta remete à questão visual, a cor, né? Tinta ardente. Peraí, a tinta é uma questão visual, mas para o eu lírico a tinta está ardendo? É como se ele visse a cor e sentisse o calor. Peraí, é uma mistura de sentidos. Sensação térmica é tátil, visão é cor. Há uma mistura de sentidos, então, então a gente vai ter aqui uma sinestesia. Nossa resposta é a letra B, certo? As outras todas, estranho mimo aquele vaso, mas talvez por contraste à desventura, de olhos cortados, não há menção a essas questões dos sentidos, certo? Queridos, na aula de hoje nós abordamos as figuras de linguagem, assunto importantíssimo para o vestibular da UEA. Fique por dentro de tudo, baixe o nosso aplicativo do Preveste e nos acompanhe em todas as redes sociais. Até mais. Tchau, tchau. Olá, pessoal! Se vocês quiserem rever todas as aulas e ter acesso a questões comentadas, instale o aplicativo do Preveste e acompanhe todo o nosso conteúdo. Faça como eu, se prepare desde a primeira série do ensino médio. Vamos buscar a nossa vaga!